O amor que transformou a tímida virgem em uma noiva deslumbrante para o casamento dos sonhos. Clara sempre foi a garota mais tímida da pequena cidade de Veranópolis. Com seus 24 anos, parecia mais uma sombra que andava pelas ruas, sempre ciente das tradições que a cercavam. Naquela cidade, os segredos familiares eram tão valiosos quanto o amor. E todos os olhos estavam voltados para o grandioso casamento que se aproximava. A pressão era insuportável. Os vestígios dos sussurros familiares ecoavam em sua mente. Você precisa ser a noiva perfeita. Sua avó sempre sonhou com isso. Mas então, entrou Rafael, seu amigo de infância, cuja presença iluminava até os dias mais cinzentos. Ele era a personificação da confiança e do bom humor. Um sol radiante que fazia o coração de Clara acelerar. Aquela conexão, desde os tempos de infância, floresceu em um amor que ela nunca imaginou que poderia sentir. E quando, de repente, Rafael a surpreendeu com um pedido de noivado, tudo parecia pé. Uma rivalidade que seus avós guardaram em segredo. Uma ferida aberta que ainda pulsava, mesmo após décadas. O que havia acontecido? Por que nunca foi mencionado antes? O asseio e o luxo do casamento contrastavam com o nó na garganta de Clara. A cidade inteira observava cada movimento, os rostos conhecendo sua história e, mais importante, a história entre as duas famílias. Casamentos em Veranópolis não eram apenas celebrações, eram o palco de tradições, intrigas e expectativas. Enquanto caminhava pelas ruas floridas, Clara se perguntava se seria capaz de se rebelar contra essa onda de obrigações familiares. A ideia de seguir seu coração ao lado de Rafael parecia uma aventura de filme, mas também uma traição às suas raízes. O amor tinha o poder de superar tudo, ou estaria ela prestes a repetir os erros do passado? Então, certa noite, enquanto revirava as memórias de sua família em busca de respostas, Clara se deparou com uma carta antiga, amarelada pelo tempo. As palavras revelam: sentiu um aperto no peito, as mãos trêmulas. E se tudo deixasse de ser a história de um casamento dos sonhos? E se o amor de sua vida se tornasse um pesadelo? Os preparativos agitados continuavam e com eles a cidade sussurrava. Clara se dividia entre o futuro que almejava com Rafael e os fantasmas do passado que ainda assombravam. A pergunta ecoava em sua mente, acompanhada pela brisa suave. Ela conseguiria romper essas correntes e lutar por seu amor, mesmo que isso significasse desafiar tudo o que conhecia. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de quá Clara se sentia perdida na tempestade de emoções que a consumia. O amor por Rafael pulsava forte, mas o peso do passado a mantinha presa. Aquela descoberta da carta antiga parecia dar esperança, mas ao mesmo tempo trouxe medo. O que faria com aquela informação? Na manhã em que o vestido de noiva finalmente chegou, ela estava nervosa. As flores já ocupavam o altar, todas impecáveis. E os preparativos giravam rapidamente ao seu redor. Mas, enquanto os risos e as conversas enchiam a sala dos preparativos, algo dentro dela estava inquieto.
O passado que assombrava não dava sinais de recuar. Enquanto experimentava seu vestido, um conhecido da família apareceu. Era o tio de Rafael, um homem carismático, mas que sempre teve a má fama de ser o portador de segredos. Ele havia se aproximado dela com um sorriso que não conseguia esconder completamente a desconfiança. "Clara, poderia me dar um minuto?" perguntou, voz baixa, o semblante sério. Ela hesitou, mas a curiosidade venceu. O homem a levou para um canto mais reservado. "Você realmente ama o Rafael, não é?" ele começou, e Clara assentiu, intrigada. "Então, você precisa saber a verdade sobre os 2 últimos anos." Algo pesado no tom da voz dele fez seu coração acelerar. "A rivalidade entre nossas famílias vai muito além do que você imagina. É uma história obscura e cheia de traições." Ele a puxou para mais perto e ela sentiu um frio na espinha. "Se você se casar com ele, pode desencadear uma guerra. E há uma pessoa que não quer isso de jeito nenhum." O ambiente ao redor pareceu congelar por um instante, enquanto as palavras dele ressoavam em sua mente. "Quem?" Clara perguntou, a voz falhando. O homem hesitou, e um olhar de pânico atravessou seu rosto. "Se você soubesse quem realmente é, talvez nunca tivesse aceitado." Ele começou, mas a frase foi interrompida por um grito ensurdecedor. Do outro lado da sala, as pessoas correram para a janela. Clara seguiu a multidão, o coração pulsando rápido. O que quer que fosse, não parecia bom. Lá fora, uma cena caótica se desenrolava. Um carro bateu em um poste, trazendo consigo um cheiro forte de fumaça e metal retorcido. Clara mal teve tempo de processar o que estava vendo, quando uma figura familiar surgiu em meio à confusão. Era Rafael. Ele estava no meio da rua, tentando ajudar uma pessoa que parecia gravemente machucada. O pânico subiu como uma onda. O que ele estava fazendo ali? Clara gritou pelo nome dele, mas o barulho ofusca sua voz. A tensão no ar era palpável, um misto de amor e desespero. Ela precisava ir até ele, precisava saber se ele estava bem. E então tudo ficou mais sombrio. Um homem que claramente estava ferido foi puxado para fora do carro. O rosto dele estava pálido, e o que Clara reconheceu em seguida foi o olhar de horror em seu rosto. Não, não podia ser. Ele era o irmão de Rafael. Um segredo devastador desmoronou como um castelo de cartas na mente de Clara. Rafael escondia uma verdade que poderia separá-los para sempre. As palavras martelavam na cabeça dela. A rivalidade, as traições, as correntes do passado. Clara se viu paralisada em meio à multidão que agora gritava, enquanto a vida ao redor começava a se despedaçar. O que realmente significava esse amor? O que seu coração a impelia a fazer agora? No meio da agitação, ela sentiu o peso daquela descoberta empurrá-la para o abismo. O amor, que parecia inabalável, agora levava consigo segredos que poderiam arruinar tudo. Clara se viu diante de um dilema. Para onde isso a levaria? Como poderia continuar? A única certeza que tinha, naquele momento, era que nada seria como antes. E a voz que ecoava em sua mente era clara. Ela precisava decidir se lutaria por Rafael ou se afastaria para proteger seu próprio coração. Enquanto o caos nadava ao seu redor, uma pergunta queimava. O que fazer quando a verdade se entrelaça com o amor e a dor? Clara observou a cena caótica à sua frente, o coração disparado. Rafael, em meio ao tumulto, estava tão próximo e tão longe. O grito estridente que cortou o ar fez a adrenalina correr em suas veias. Era como se o tempo tivesse parado por um instante. O rosto pálido do irmão de Rafael, a dor estampada em seus olhos.
a confusão. Tudo isso parecia um pesadelo do qual não conseguia acordar. Enquanto a multidão se aglomerava, Clara se deu conta de que estava paralisada. Abso, o tio de Rafael, tinha começado a contar algo. As palavras ecoavam. Rivalidade, segredos e agora aquilo! O namorado Bela enfrentando o desespero, a dor da família. O que significava tudo isso? Uma brisa gelada atravessou a rua e, de uma forma estranha, trouxe uma onda de clareza. A carta antiga, a história de amor proibido. E agora, aquele acidente. Clara sentiu sua respiração ficar lenta, pesada. E então, a parte mais chocante, a visão do carro batido. Sua mente, em um instante de lucidez, trouxe algo à tona que gela o sangue. O nome daquela pessoa. Eduardo! Ela gritou sem querer. O irmão de Rafael. O homem que estava ali agora em estado crítico. Mas havia algo mais. Um fragmento de uma conversa antiga. Um segredo sussurrado entre familiares. Clara se lembrou da avó dela, de olhos tristes, mencionando um irmão perdido, alguém que seria considerado um traidor na história da rivalidade. Qual era o laço que existia entre as famílias que cruzavam essa linha? O desespero a invadiu, e a cena à sua frente tornou-se ainda mais confusa. Rafael estava lá, tentando ajudar, e o caos se intensificava. De repente, a porta do carro se abriu e um homem vestindo um terno escuro, de barbas bem aparadas e um ar ameaçador apareceu. Ele parecia familiar, mas algo nela dizia que havia algo muito errado. O olhar dele encontrou o de Clara. Um fio de reconhecimento prendeu seu coração. Ele se movia rápido, quase como se estivesse em busca de algo. Rafael! Cuidado! Clara gritou, mas ele não ouviu. O barulho estava ensurdecedor. E então o homem disparou em direção a eles. O pânico tomou conta da sala de preparativos. Cada um começou a gritar, a chamar. O que está acontecendo? Chama a polícia! A tensão cresceu como uma tempestade. E então aconteceu. O homem avançou, sacando uma arma com um movimento ágil, apontando diretamente para Rafael. Clara sentiu o mundo desmoronar em torno dela. A imagem do amor que experimentava, a felicidade do casamento dos sonhos estava se transformando em terror. Eles vieram atrás de você. O homem gritou, um olhar de desespero misturado com raiva. O caos se intensificava e agora era uma corrida pela vida. Nesse instante, uma voz baixa cortou o ar. Era o tio de Rafael, que se lançou na frente do sobrinho, socando o homem e desviando sua atenção. Um disparo. O som do tiro ecoou pela rua. Clara viu tudo. O grito, o impulso, o impacto, o corpo caindo. E, em um instante, sua visão se voltou para Rafael, que estava paralisado. O que restava de seu mundo ideal agora se despedaçava. Cada fragmento, uma parte de um passado que não conhecia, mas que impactava diretamente seu presente. Clara soube, naquele momento, que cada segredo revelado poderia vir com um custo alto. As lágrimas escorriam pelo rosto de Clara, enquanto a vida deles, a de Rafael e a sua, estavam prestes a mudar radicalmente. Um pensamento invadiu sua mente. O que mais não sabia? E o que poderiam fazer a partir dali? O dilema ecoava como um estalo. E se a verdade que buscava se transformasse na própria maldição? O que teria que sacrificar para proteger seu amor? E enquanto o irmão de Rafael e o homem misterioso estavam em choque, Clara sabia que o futuro, antes brilhante e esperançoso, agora estava cercado por trevas. A única certeza que tinha era que nada seria como antes.
O amor e a dor se entrelaçavam, e cada minuto contava. Rafael estava paralisado, os olhos fixos no irmão caído, enquanto o caos se instalava ao seu redor. Clara não conseguia respirar. O mundo ao seu redor parecia girar. O som do tiro ecoou na sua mente, um rugido ensurdecedor, que a levou de volta ao momento em que tudo estava prestes a desmoronar. Os sussurros da cidade se tornaram gritos e murmúrios, e ela se perdeu entre a agitação. O tio de Rafael foi o primeiro a mover-se após o disparo. Com coragem impressionante, ele se lançou sobre o agressor. Mas enquanto a multidão se o homem da barba bem aparada não era só um estranho. Ele era um conhecido de sua família. Um grito gelado escapou de seus lábios quando reconheceu a tatuagem na mão do homem. Um símbolo que nunca deveria ver novamente. Era o mesmo símbolo que a avó sempre associava a um grupo criminoso, de que ela falava em sussurros, como se a mera menção pudesse invocar má sorte. O que ele está fazendo aqui? Pensou Clara, enquanto seus pés pareciam grudados ao chão. O homem olhou para ela, e um sorriso torto se espalhou em seu rosto. Surpresa! Ele disse de maneira desdenhosa, como se tudo aquilo fosse apenas um grande espetáculo. Rafael finalmente deixou sua paralisia para trás e correu em direção ao irmão, mas Clara, com um frio na barriga, que a certeira a paralisava, lembrou-se da carta antiga que encontrara, segredos, mentiras, e agora uma conexão inegável entre famílias que eram, até aquele momento, desconhecidas. Clara era uma traidora desde o início. O homem sussurrou. Deza, o que ele queria dizer? Traidora? A palavra ecoou dentro dela. Cada passo que Rafael dava em direção ao irmão, Clara sentia como se estivesse cada vez mais distante dele. A verdade sempre vem à tona, Clara, continuou o homem, a voz implacável. A antiga rivalidade entre as famílias está apenas começando. Sussurros se tornaram gritos. O pai de Rafael apareceu, empurrando o aglomerado, seu rosto uma máscara de terror. O homem barbudos, que agora parecia se divertir com a confusão, acenou como se aplaudisse um show. Clara se sentiu tonta, têmpora lutando para encontrar raciocínio em meio à tempestade que se formava ao redor. Você não pode me deixar aqui, Rafael implorou, seus olhos fixos nos dela, uma mistura de amor e medo. Precisamos sair daqui. Mas o Barbudos lançou um olhar ameaçador. Ninguém pode sair até que a verdade seja revelada. E então, com um movimento brusco, ele puxou algo do bolso. Uma garrafa. O que estava prestes a acontecer? Dentro dela havia um líquido espesso e negro. E fez uma ameaça que fez todos ao seu redor se calarem. Se eu não receber o que quero, esse amor que vocês têm, esse casamento, tudo isso vai para o fundo do poço. E eu garanto que não vai sobrar ninguém para contar a história. As lágrimas escorriam pelo rosto de Clara. O peso da culpa e do medo a sufocavam. Ela queria gritar, implorar por ajuda, mas a sensação de estar sozinha, no meio de todos aqueles rostos conhecidos, a paralisava. Rafael, sua família, eles não são quem você pensa que são. Ela conseguiu falar, a voz trêmula. No instante em que as palavras saíram de sua boca, o olhar de Rafael se endureceu. O que você quer dizer com isso? A desconfiança tomava conta, e a atmosfera se tornava insuportável. O que mais você sabe? Um eco nostálgico de promessas quebradas. Tudo parecia estar prestes a mudar. Clara olhou nos olhos do homem, uma mistura de desprezo e desafio. Ela percebeu que a única saída era confrontar a verdade, não se importar mais com o passado que tinha se apagado em meio ao amor. Mas a revelação que se aproximava poderia ser catastrófica.
Rafael, eu descobri algo. Eu não sei se você vai me perdoar, mas O peso de suas palavras estava à beira da explosão. E a tensão era palpável. Antes que pudesse terminar a frase, o homem barbudos avançou. A multidão gritou e o barulho se intensificou. Clara sabia que a verdade tinha um preço. Mas qual seria esse preço? E quando a cortina da realidade se levantasse, quem estaria realmente ao lado dela? O tempo parou. A vida de todos ali estava prestes a mudar para sempre. E tudo o que Clara queria controlar agora estava além de seu alcance. O passado e o futuro se entrelaçavam em um momento único, enquanto a verdade ameaçava rasgar a frágil tapeçaria de suas vidas. Rafael estava paralisado, os olhos fixos no irmão caído, enquanto o caos se instalava ao seu redor. Clara não conseguia respirar, o mundo parecia girar. O som do tiro ecoava na sua mente, um rugido ensurdecedor que a levou de volta ao momento em que tudo estava prestes a desmoronar. Os sussurros da cidade se tornaram gritos e murmúrios, e ela se perdeu entre a agitação. O que está acontecendo? Uma voz conhecida cortou a multidão. Era a mãe de Rafael. Sua expressão de pânico refletindo o desespero que dominava o ambiente. Clara queria gritar, mas as palavras não saíam. Era tudo um pesadelo. E então, no meio do tumulto, algo inesperado aconteceu. O homem barbudos, aquele que tinha ameaçado Rafael, olhou diretamente para Clara, seus olhos cheios de um desafio maligno. Você sabe mais do que está dizendo, não sabe? Ele se virou para a multidão. A verdade sempre vem à tona, e hoje não será diferente. Não! Clara finalmente encontrou a voz. Mas ao mesmo tempo, o homem se aproximou com um movimento brusco e derrubou a garrafa que carregava. O líquido negro espalhou-se pelo chão em direção a ela, revelando uma mistura de veneno e alguma substância tóxica. O ar mudou. O cheiro deixou todos tontos. Seus familiares têm segredos, Clara, e estão prestes a vir à tona. A acomodação que Clara tinha, em um momento de desespero, mudou. Ela percebeu que estava cercada por pessoas conhecidas, mas estranhas ao mesmo tempo. O olhar do homem encontrou o dela novamente, e ele soltou uma risada que soou como uma explosão e o espaço já carregado de tensão. Afinal, quem é a verdadeira Clara? Às vezes, a linha que separa amor e traição é muito fina. Aquelas palavras reverberaram como um eco. O que ele queria dizer com isso? Clara não sabia se parava para raciocinar ou se corria. O tempo parecia se estender em um fio tênue. Olhou para Rafael, que se debatendo com a dor de ter o irmão no chão. Respirou fundo, tentando reunir coragem. Rafael, eu encontrei uma carta, algo sobre nossos avós. Algo que eu não sei se posso contar agora, mas... Cala a boca! O homem interrompeu, agora agarrando Clara pelo braço. O medo deu lugar à raiva. Ele soltou um sorriso maligno, como se estivesse ciente de um segredo que poderia destruir tudo. Você não entende a gravidade da situação. O que está prestes a ser revelado mudará tudo. No frenesi, uma figura familiar surgiu. Alguém que Clara não via há anos. Era a avó dela, sua presença forte e imponente, mas com um olhar triste. Clara, você precisa ouvir. Ela se apressou até o centro da confusão e o coração de Clara disparou. O que a avó estava fazendo ali? Você não pode deixar que a verdade te consuma. As palavras pareciam um aviso carregado de desespero.
O homem soltou uma risada cínica, como se estivesse apenas apreciando o espetáculo. Viu, Clara? Você tem uma linha de sangue que a liga a essa rivalidade. E se essa linha se romper... O instante seguinte foi um turbilhão. O homem se virou para o lado e as luzes da polícia começaram a iluminar a cena, trazendo uma onda de esperança e confusão. As sirenes cortaram o ar, mas não adiantarão. Antes que alguém pudesse reagir, o homem barbudo tirou uma folha do bolso e rapidamente a atirou ao chão. Se não puderem lidar com a verdade, o veneno se espalhará. Clara finalmente entendeu que tinha uma escolha a fazer. No centro de uma tempestade emocional e física, a vida de todos estava prestes a mudar com uma explosão de segredos. Os olhos de Rafael, o olhar de pena da avó, o sorriso maligno do homem, tudo isso tornou-se um questionamento em sua mente. O que mais estava por vir? O que mais não sabia? E como lidar com a verdade que se aproximava como um tsunami? A linha entre o amor e a traição nunca pareceu tão tênue, e Clara não tinha ideia do que aguardava. Rafael estava paralisado, os olhos fixos no irmão caído, enquanto o caos se instalava ao seu redor. Clara não conseguia respirar. O mundo parecia girar. O som do tiro ecoava na sua mente, um rugido ensurdecedor que a levou de volta ao momento em que tudo estava prestes a desmoronar. Os sussurros da cidade se tornaram gritos e murmúrios, e ela se perdeu entre a agitação. O que está acontecendo? Uma voz conhecida cortou a multidão. Era a mãe de Rafael. Sua expressão de pânico refletindo o desespero que dominava o ambiente. Clara queria gritar, mas as palavras não saíam. Era tudo um pesadelo. E então, no meio do tumulto, algo inesperado aconteceu. O homem barbudo, aquele que tinha ameaçado Rafael, olhou diretamente para Clara, seus olhos cheios de um desafio maligno. Você sabe mais do que está dizendo, não sabe? Ele se virou para a multidão. A verdade sempre vem à tona, e hoje não será diferente. Não! Clara finalmente encontrou a voz, mas ao mesmo tempo, o homem se aproximou com um movimento brusco e derrubou a garrafa que carregava. O líquido negro espalhou-se pelo chão em direção a ela, revelando uma mistura de veneno e alguma substância tóxica. O ar mudou. O cheiro deixou todos tontos. Seus familiares têm segredos, Clara, e estão prestes a vir à tona. A acomodação que Clara tinha, em um momento de desespero, mudou. Ela percebeu que estava cercada por pessoas conhecidas, mas estranhas ao mesmo tempo. O olhar do homem encontrou o dela novamente, e ele soltou uma risada que soou como uma explosão em um espaço já carregado de tensão. Afinal, quem é a verdadeira Clara? Às vezes a linha que separa amor e traição é muito fina. Aquelas palavras reverberaram como um eco. O que ele queria dizer com isso? Clara não sabia se parava para raciocinar ou se corria. O tempo parecia se estender em um fio tênue. Olhou para Rafael, que se debatendo com a dor de ter o irmão no chão. Respirou fundo, tentando reunir coragem. Rafael, eu encontrei uma carta, algo sobre nossos avós. Algo que eu não sei se posso contar agora, mas... Cala a boca! O homem interrompeu, agora agarrando Clara pelo braço. O medo deu lugar à raiva, e ela se debateu. Ele soltou um sorriso maligno, como se estivesse ciente de um segredo que poderia destruir tudo. Você não entende a gravidade da situação. O que está prestes a ser revelado mudará tudo.
No frenesi, uma figura familiar surgiu, alguém que Clara não via há anos. Era a avó dela, sua presença forte e imponente, mas com um olhar triste. Clara, você precisa ouvir. Ela se apressou até o centro da confusão e o coração de Clara disparou. O que a avó estava fazendo ali? Você não pode deixar que a verdade te consuma. As palavras pareciam um aviso carregado de desespero. O homem soltou uma risada cínica, como se estivesse apenas apreciando o espetáculo. Viu, Clara? Você tem uma linha de sangue que a liga a essa rivalidade? E se essa linha se romper? E então a cena mudou. O barulho se transformou num sussurro. Uma pessoa encapuzada surgiu do meio da multidão. As sombras disfarçadas avançaram e, num movimento rápido, derrubaram o homem barbudos. Ele gritou, mas o som logo foi abafado. A figura encapuzada virou-se e, antes que Clara pudesse dizer algo, retirou o capuz. Clara ficou paralisada. Era sua própria mãe. Desculpe, Clara, ela disse, com um olhar triste. A verdade é mais complicada do que você imagina. Os olhos de Clara se arregalaram. O choque atravessou seu corpo como um raio. O que você está fazendo aqui? Sua mãe parecia diferente, mais velha, mais assombrada. Eu sempre soube que essa hora chegaria, e agora não há como voltar atrás. Suas palavras estavam carregadas de mágoa. Temos uma história que ninguém pode saber. E sua avó, ela não é quem você pensa que é. O tempo parecia ter parado. Todos os olhares fugazes se fixaram nela. A confusão virou um mar de horror. Clara sentiu o chão se desfazer sob seus pés. O que você quer dizer com isso? O que você escondeu de mim? Com um movimento brusco, sua mãe pegou a garrafa no chão e a lançou longe, como se desejasse apagar o veneno da verdade. Você precisa entender que essa rivalidade não é só uma disputa de famílias. É um legado de dor. Um erro que gera outro. O que eu fiz para te proteger, vocês jamais poderiam imaginar. Mas antes que alguém pudesse reagir, uma segunda figura apareceu. E dessa vez, era o patriarca de Rafael, que parecia mais furioso do que nunca. O que está acontecendo aqui? Ele gritou, e o caos se restabeleceu. Clara se viu no centro de um furacão. As peças do quebra-cabeça que formavam suas vidas não se encaixavam mais. Segredos, mentiras, tudo se aglutinava em uma tempestade sem fim. E a única certeza que tinha, naquele momento, era que o que quer que estivesse por vir mudaria tudo. A relação com Rafael, o passado de ambos e, principalmente, quem ela era realmente. Um nó se formou na garganta de Clara, à beira do desespero. O que mais seu coração teria que suportar? A única coisa que sabia era que nada seria como antes. E a pergunta, intensa e ardente, ecoava até onde a verdade iria levá-la. Rafael estava paralisado, os olhos fixos no irmão caído, enquanto o caos se instalava ao seu redor. Clara não conseguia respirar. O mundo parecia girar. O som do tiro ecoava na sua mente. Um rugido ensurdecedor que a levou de volta ao momento em que tudo estava prestes a desmoronar. Os sussurros da cidade se tornaram gritos e murmúrios, e ela se perdeu entre a agitação. O que está acontecendo? A mãe de Rafael surgiu, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Clara queria gritar, mas apenas balbuciou. A cena diante dela parecia um pesadelo. E então, o homem barbudo olhou diretamente para Clara, desafiador.
Você sabe mais do que está dizendo, não sabe? Ele se virou para a multidão. A verdade sempre vem à tona, e hoje não será diferente. Seus olhos encontraram os de Rafael, e a dor em seu olhar refletia seu mundo desmoronando. Clara, o que você sabe? Ele estava desesperado, e as palavras dele a fizeram tremer. Antes que pudesse responder, o homem barbudo derrubou a garrafa que carregava. O líquido negro se espalhou, cheirando a veneno, e todos recuaram. Seus familiares têm segredos, Clara, e estão prestes a vir à tona. Ele se divertia com a confusão, mas a tensão se tornava insuportável. A presença de sua mãe foi como um raio cortando a confusão. Clara! Sua mãe ofegante estava a poucos passos. A verdade é mais complicada do que você imagina. As palavras estavam carregadas de dor. O que eu fiz para te proteger? Vocês jamais poderiam imaginar. O tempo parecia ter parado. O que você está dizendo, mãe? O que está acontecendo? Clara não sabia se era raiva ou medo que sentia. Mas um nó se formou na garganta. Você não pode deixar que a verdade te consuma. Sua avó gritou, enquanto a multidão olhava apreensiva. O homem barbudo se adiantou, olhos brilhando. Ah, mas Clara, a verdade sempre encontra a luz. Cada um de vocês tem seu papel na história. E então, tudo aconteceu de uma vez. Uma explosão. Um barulho ensurdecedor, algo quebrando em pedaços. Clara se virou rapidamente e viu a porta de um carro ser aberta. A figura de um homem surgiu, uma expressão de fúria em seu rosto. Era Eduardo, o irmão ferido de Rafael, que estava ali, levantando-se com dificuldade e gritando para que todos se afastassem. "Vocês não entendem!" ele gritou, embora sua voz estivesse cheia de dor. A cena ficou paralisada por um momento. Era como se o tempo tivesse congelado. Clara ficou em choque, mas Eduardo continuou. "Isso tudo é uma armadilha. Não é sobre nós. É sobre algo muito maior do que vocês pensam." "Como assim?" Rafael retrucou confuso. "O que você quer dizer? Essas rivalidades, esses segredos, eles foram feitos para nos manter separados. Você precisa saber a verdade, antes que seja tarde demais." Ele se esforçou para levantar e, de repente, a expressão dele mudou. Um vazio se formou em seus olhos. O homem barbudo sorriu, como se soubesse o que estava prestes a acontecer. "Sim, Eduardo, uma bela revelação, mas fatídica." Ele ergueu as mãos. "Você acha que sua vida é real? Que você é quem pensa que é?" A multidão estava em choque, mas a tensão atingiu um pico. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. "O que você quer dizer com isso?" ela gritou. Então, em um movimento rapidíssimo, o homem barbudo apontou para Clara. "Você quer saber a verdade? Olhe para ele!" Eduardo cambaleou, como se estivesse prestes a desabar. "A verdade é que eu não sou quem você pensa." Ele mordeu os lábios e sua voz tremia. "Eu sou o filho do verdadeiro pai de Rafael, não seu irmão." O silêncio foi ensurdecedor. O que Eduardo acabara de dizer fez Clara sentir como se o chão tivesse desaparecido sob ela. O rosto de Rafael contorceu-se em confusão. "O quê? Como isso é possível?" "Isso significa que você é meu meio-irmão?" A revelação destruiu o que restava da lógica. Clara olhou para Rafael, a dor e o medo refletindo em seus rostos, enquanto a verdade começava a se transformar em um pesadelo sem fim. A confusão na mente de Clara parecia incontrolável. O amor, a dor e as mentiras agora se misturavam em um único turbilhão.
E se tudo isso fosse parte de um plano? O homem barbudo riu, quase divertindo-se. Agora, Clara, você sabe o que é amor. O que é traição. E, principalmente, você sabe que o passado é o verdadeiro determinante do futuro. As palavras dele deixaram todos os outros paralisados. As sombras de segredos e mentiras se moviam ao redor de Clara como espectros. E, finalmente, Clara teve uma escolha a fazer. Como ela lidaria com a verdade devastadora que se revelava de uma forma tão cruel? E mais importante, o que realmente significava amar alguém quando a história que une vocês parece um fio de seda prestes a se romper? O caos se desenrolava, e a única coisa que Clara sabia era que nada jamais seria o mesmo novamente. Tudo estava prestes a mudar, e ela precisava descobrir como lidar com essas novas e devastadoras conexões. Rafael estava paralisado, os olhos fixos no irmão caído, enquanto o caos se instalava ao seu redor. Clara não conseguia respirar. O mundo parecia girar. O som do tiro ecoava na sua mente, um rugido ensurdecedor que a levou de volta ao momento em que tudo estava. Os sussurros da cidade se tornaram gritos e murmúrios, e ela se perdeu entre a agitação. O que está acontecendo? A mãe de Rafael surgiu, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Clara queria gritar, mas apenas balbuciou. A cena diante dela parecia um pesadelo. Então, o homem barbudo olhou diretamente para Clara, desafiador. Você sabe mais do que está dizendo, não sabe? Ele se virou para a multidão. A verdade sempre vem à tona, e hoje não será diferente. Seus olhos encontraram os de Rafael, e a dor em seu olhar refletia seu mundo desmoronando. Clara, o que você sabe? Ele estava desesperado, e as palavras dele a fizeram tremer. Antes que pudesse responder, o homem barbudo derrubou a garrafa que carregava. O líquido negro se espalhou, cheirando a veneno, e todos recuaram. Seus familiares têm segredos, Clara, e estão prestes a vir à tona. Ele se divertia com a confusão, mas a tensão se tornava insuportável. A presença de sua mãe foi como um raio, cortando a confusão. Clara! Sua mãe ofegante estava a poucos passos. A verdade é mais complicada do que você imagina. As palavras estavam carregadas de dor. O que eu fiz para te proteger, vocês jamais poderiam imaginar. O tempo parecia ter parado. O que você está dizendo, mãe? O que está acontecendo? Clara não sabia se era raiva ou medo que sentia, mas um nó se formou na garganta. Você não pode deixar que a verdade te consuma. Sua avó gritou enquanto a multidão olhava apreensiva. O homem barbudo se adiantou, olhos brilhando. Ah, mas Clara, a verdade sempre encontra a luz. Cada um de vocês tem seu papel na história. E então tudo aconteceu de uma vez. Uma explosão, um barulho ensurdecedor. Algo quebrando em pedaços. Clara se virou rapidamente e viu a porta de um carro ser aberta. A figura de um homem surgiu, uma expressão de fúria em seu rosto. Era Eduardo, o irmão ferido de Rafael, que estava ali, levantando-se com dificuldade e gritando para que todos se afastassem. Vocês não entendem? Ele gritou, embora sua voz estivesse cheia de dor. A cena ficou paralisada por um momento. Era como se o tempo tivesse congelado. Clara ficou em choque, mas Eduardo continuou. Isso tudo é uma armadilha. Não é sobre nós. É sobre algo muito maior do que vocês pensam. Como assim? Rafael retrucou, confuso. O que você quer dizer? Essas rivalidades, esses segredos, eles foram feitos para nos manter separados. Você precisa saber a verdade.
antes que seja tarde demais. Ele se esforçou para levantar e, de repente, a expressão dele mudou. Um vazio se formou em seus olhos. O homem barbudo sorriu, como se soubesse o que estava prestes a acontecer. Sim, Eduardo, uma bela revelação, mas fatídica. Ele ergueu as mãos. Você acha que sua vida é real? Que você é quem pensa que é? A multidão estava em choque, mas a tensão atingiu um pico. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. O que você quer dizer com isso? Ela gritou. Então, em um movimento rapidíssimo, o homem barbudo apontou para Clara. Você quer saber a verdade? Olhe para ele. Eduardo cambaleou, como se estivesse prestes a desabar. A verdade é que eu não sou quem você pensa. Ele mordeu os lábios e sua voz tremia. Eu sou o filho do verdadeiro pai de Rafael, não seu irmão. O silêncio foi ensurdecedor. O que Eduardo acabara de dizer fez Clara sentir como se o chão tivesse desaparecido sob ela. O rosto de Rafael contorceu-se em confusão. O quê? Como isso é possível? Isso significa que você é meu meio-irmão? A revelação destruiu o que restava da lógica. Clara olhou para Rafael, a dor e o medo refletindo em seus rostos, enquanto a verdade começava a se transformar em um pesadelo sem fim. A confusão na mente de Clara parecia incontrolável. O amor, a dor e as mentiras agora se misturavam em um único turbilhão. E se tudo isso fosse parte de um plano? O homem barbudo riu, quase divertindo-se. Agora, Clara, você sabe o que é amor, o que é traição. E, principalmente, você sabe que o passado é o verdadeiro determinante do futuro. As palavras dele deixaram todos os outros paralisados. As sombras de segredos e mentiras se moviam ao redor de Clara como espectros. E, finalmente, Clara teve uma escolha a fazer. Como ela lidaria com a verdade devastadora que se revelava de uma forma tão cruel? E mais importante, o que realmente significava amar alguém quando a história que une vocês parece um fio de seda prestes a se romper? A única coisa que Clara sabia era que nada seria como antes. E a pergunta, intensa e ardente, ecoava. Até onde a verdade iria levá-la? Mas, de repente, uma nova figura apareceu. Alguém que Clara nunca esperava ver. O avô de Rafael. Ele surgiu do fim da rua, os olhos brilhando com uma raiva contida. O que vocês fizeram? Ele gritou, e a multidão ficou em silêncio. O avô se aproximou, respirando pesadamente. E se eu disser que tudo isso foi um plano? Um plano para destruir suas famílias? Disse isso com um olhar de desprezo. Esta rivalidade não começou com vocês, mas com algo muito maior. E eu levei muitos anos planejando isso. As palavras dele ecoaram. O que esse Turon disse? Clara segurou a mão de Rafael enquanto uma onda de pânico se instalava. A verdade parecia um labirinto, e agora Clara estava perdida na escuridão da história. E com isso, um novo mistério se formava, mais profundo que todos os anteriores. E Clara precisava descobrir o que realmente estava por trás de toda a maldição que cercava suas famílias. Rafael estava paralisado, os olhos fixos no irmão caído, enquanto o caos se instalava ao seu redor. Clara não conseguia respirar. O mundo parecia girar. O som do tiro ecoava na sua mente. Um rugido ensurdecedor que a levou de volta ao momento em que tudo estava prestes a desmoronar. Os sussurros da cidade se tornaram gritos e murmúrios, e ela se perdeu entre a agitação. O que está acontecendo? A mãe de Rafael surgiu, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Clara queria gritar, mas apenas balbuciou. A cena diante dela parecia um pesadelo. E então,
O homem barbudos olhou diretamente para Clara, desafiador. Você sabe mais do que está dizendo, não sabe? Ele se virou para a multidão. A verdade sempre vem à tona, e hoje não será diferente. Seus olhos encontraram os de Rafael, e a dor em seu olhar refletia seu mundo desmoronando. Clara, o que você sabe? Ele estava desesperado, e as palavras dele a fizeram tremer. Antes que pudesse responder, o homem barbudos derrubou a garrafa que carregava. O líquido negro se espalhou, cheirando a veneno, e todos recuaram. Seus familiares têm segredos, Clara, e estão prestes a vir à tona. Ele se divertia com a confusão, mas a tensão se tornava insuportável. A presença de sua mãe foi como um raio, cortando a confusão. Clara! Sua mãe, ofegante, estava a poucos passos. A verdade é mais complicada do que você imagina. As palavras estavam carregadas de dor. O que eu fiz para te proteger? Vocês jamais poderiam imaginar. O tempo parecia ter parado. O que você está dizendo, mãe? O que está acontecendo? Clara não sabia se era raiva ou medo que sentia, mas um nó se formou na garganta. Você não pode deixar que a verdade te consuma! Sua avó gritou, enquanto a multidão olhava apreensiva. O homem barbudo se adiantou, olhos brilhando. Ah, mas Clara, a verdade sempre encontra a luz. Cada um de vocês tem seu papel na história. E então, tudo aconteceu de uma vez. Uma explosão, um barulho ensurdecedor, algo quebrando em pedaços. Clara se virou rapidamente e viu a porta de um carro ser aberta. A figura de um homem surgiu, uma expressão de fúria em seu rosto. Era Eduardo, o irmão ferido de Rafael, que estava ali, levantando-se com dificuldade e gritando para que todos se afastassem. Vocês não entendem! Ele gritou, embora sua voz estivesse cheia de dor. A cena ficou paralisada por um momento. Era como se o tempo tivesse congelado. Clara ficou em choque, mas Eduardo continuou. Isso tudo é uma armadilha. Não é sobre nós. É sobre algo muito maior do que vocês pensam. Como assim? Rafael retrucou confuso. O que você quer dizer? Essas rivalidades, esses segredos, eles foram feitos para nos manter separados. Você precisa saber a verdade, antes que seja tarde demais. Ele se esforçou para levantar e, de repente, a expressão dele mudou. Um vazio se formou em seus olhos. O homem barbudo sorriu, como se soubesse o que estava prestes a acontecer. Sim, Eduardo, uma bela revelação, mas fatídica. Ele ergueu as mãos. Você acha que sua vida é real? Que você é quem pensa que é? A multidão estava em choque, mas a tensão atingiu um pico. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. O que você quer dizer com isso? Ela gritou. Então, em um movimento rapidíssimo, o homem barbudo os apontou para Clara. Você quer saber a verdade? Olhe para ele. Eduardo cambaleou, como se estivesse prestes a desabar. A verdade é que eu não sou quem você pensa. Ele mordeu os lábios e sua voz tremia. Eu sou o filho do verdadeiro pai de Rafael, não seu irmão. O silêncio foi ensurdecedor. O que Eduardo acabara de dizer fez Clara sentir como se o chão tivesse desaparecido sob ela. O rosto de Rafael contorceu-se em confusão. O quê? Como isso é possível? Isso significa que você é meu meio-irmão? A revelação destruiu o que restava da lógica. Clara olhou para Rafael,
a dor e o medo refletindo em seus rostos, enquanto a verdade começava a se transformar em um pesadelo sem fim. A confusão na mente de Clara parecia incontrolável. O amor, a dor e as mentiras agora se misturavam em um único turbilhão. E se tudo isso fosse parte de um plano? O homem barbudo riu, quase divertindo-se. Agora, Clara, você sabe o que é amor, o que é traição. E, principalmente, você sabe que o passado é o verdadeiro determinante do futuro. As palavras dele deixaram todos os outros paralisados. As sombras de segredos e mentiras se moviam ao redor de Clara como espectros. E, finalmente, Clara teve uma escolha a fazer. Como ela lidaria com a verdade devastadora que se revelava de uma forma tão cruel? E, mais importante, o que realmente significava amar alguém quando a história que unia vocês parece um fio de seda prestes a se romper? Mas, de repente, uma nova figura apareceu. Alguém que Clara nunca esperava ver, o avô de Rafael. Ele surgiu do fim da rua, os olhos brilhando com uma raiva contida. "O que vocês fizeram?" ele gritou, e a multidão ficou em silêncio. O avô se aproximou, respirando pesadamente. "E se eu disser que tudo isso foi um plano para destruir suas famílias?" Disse isso com um olhar de desprezo. "Esta rivalidade não começou com vocês, mas com algo muito maior. E eu levei muitos anos planejando isso." As palavras dele ecoaram. O que ele queria dizer? Clara segurou a mão de Rafael enquanto uma onda de pânico se instalava. A verdade parecia um labirinto, e agora Clara estava perdida na escuridão da história. E com isso, um novo mistério se formava, mais profundo que todos os anteriores. E Clara precisava descobrir o que realmente estava por trás de toda a maldição que cercava suas famílias. Rafael estava paralisado, os olhos fixos no irmão caído, enquanto o caos se instalava ao seu redor. Clara não conseguia respirar. O mundo parecia girar. O som do tiro ecoava na sua mente. Um rugido ensurdecedor que a levou de volta ao momento em que tudo estava prestes a desmoronar. Os sussurros da cidade se tornaram gritos e murmúrios, e ela se perdeu entre a agitação. O avô de Rafael, agora revelado, caminhava em direção à cena, um rosto contorcido de raiva. "Vocês não sabem a merda que fizeram!" gritou. Cada palavra sua era como uma faca cortando a tensão. A multidão hesitou, o choque revelando-se em rostos confusos. O avô olhou para Eduardo, seu olhar feroz. "Essa rivalidade não é sobre famílias, mas sobre poder. E vocês, meus netos, estão sendo usados como peças de um xadrez que nem imaginam." "O que isso quer dizer?" perguntou Rafael, com a voz trêmula. O irmão, que lutava para ficar de pé, parecia perceber a gravidade da situação. Clara sentiu a adrenalina disparar. Aquilo não era apenas um embate familiar. Era uma contagem regressiva para uma grande verdade. Eduardo respirou fundo, como se estivesse prestes a liberar um segredo há muito guardado. "Não é só sobre nós. É sobre tudo que nossos pais fizeram, as decisões deles. O amor que pensávamos ser real é, na verdade, uma corrente que nos prende a um passado que não conseguimos escapar." O avô olhou para Clara, olhos ardendo. "E você, menina? Você se tornou a chave para tudo isso. Mesmo sem saber, você carrega em você a verdade que pode acabar com essa iniquidade. Você tem poder sobre essa história." Clara olhou de um para o outro, o peso das palavras a esmagando.
Era um amor que nunca tinha imaginado que pudesse se tornar tão complicado. E a dor em seu peito era insuportável. Mas eu só queria amar, ela gritou. Os olhos de Rafael estavam cheios de lágrimas, e ela sentiu um aperto na garganta. O homem barbudo, recuperando-se do choque, se aproximou. E essa é a sua oportunidade, Clara. Quebre o ciclo, revele a verdade. E nesse instante, a realidade se desfez. O coração de Clara martelava. O passado estava gritando por liberdade, mas a responsabilidade a aterrorizava. Foi então que a prateleira de segredos desabou. Uma voz conhecida cortou o ar. Era a avó de Clara. Chega! É hora de encerrar essa história de uma vez por todas. O peso da sua presença foi como um raio de esperança. Clara sentiu que por trás de toda a dor havia uma liberdade à espera de ser conquistada. Seja o que for que descobrirem, enfrentem juntos, a avó disse, olhando para os dois irmãos e então para Clara. A união de vocês pode quebrar as correntes, mas só se decidirem fazer isso em nome do amor, não por ódio. No fundo do coração de Clara, uma luz começou a brilhar. A escolha estava ali, e apesar do medo, um sentimento de coragem cresceu. Ela olhou para Rafael, e tudo ao redor parecia desaparecer. Eu estou com você, Rafael. Vamos juntos enfrentar o que vier. Os dois, com mãos dadas, deixaram a confusão de lado. Clara respirou fundo, um pesado fardo sendo depositado. E então, com uma determinação crescente, ela se voltou para Eduardo e o avô. Vamos juntos descobrir a verdade. E se alguém tem que sofrer pelas escolhas, que seja o passado. Nesse momento, algo mudou. A tensão aliviou. Uma nova esperança surgia entre as cinzas da antiga rivalidade. Javier, o homem barbudos, observava um sorriso sombrio em seu rosto. Então, vamos ver o que vocês realmente valem. Mas antes que pudessem responder, uma sirene soou ao longe e a polícia chegava. Toda a verdade que parecia tão próxima estava prestes a se desvelar, mas o futuro ainda era incerto. E enquanto a cena se transformava em uma confusão de luzes e sombras, Clara sentiu que o caminho à frente seria repleto de desafios, mas juntos eles tinham uma chance. Uma nova jornada começaria e dessa vez não haveria segredos entre eles. Agora, mais do que nunca, você precisa se inscrever no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer nossa comunidade crescer. Não espere nem mais um segundo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final inesperado. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer.